sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário, do Grupo Editorial Escortece. A Escortece edita e imprime em 1982. Sejam bem-vindos ao Zoom Literário. Hoje conversarei com Marcelo Campos. O Marcelo, há 5 anos, largou a bem-sucedida carreira no mundo corporativo para se dedicar à produção de artes. E hoje, agora ele vai estar lançando aqui pelo selo Escortece o livro O Arquétipo do Jardim do Éden. É um livro novinho, está saindo agora pelo selo Escortece, né, Marcelo? Exato. Marcelo, eu gostaria... Exatamente. Tudo bem com você, Marcelo? Tudo bem, Cristiane. Obrigado aí pela oportunidade. Está tudo bem comigo. Tá, ok. Eu gostaria que você começasse, então, contando um pouquinho mais sobre você, né? Quem é o Marcelo? Conta aqui um pouco para a gente, né? Onde você nasceu? Estamos curiosos aqui para saber Certo. mais sobre você. Essa parte é boa. Como bom leonino, eu vou adorar falar de mim. Bom, Cristiane, eu tenho um legado fabuloso, que são 4 filhos e 4 netos maravilhosos. É o que eu mais me orgulho de ter feito até hoje na minha vida. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por cultura e por arte. E isso me leva até o arquétipo do Jardim do Éden, né? Eu tenho aqui, eu estou numa segunda vida, né? Há 5 anos, como você falou, né? Eu mudei de carreira e hoje eu tenho aí já um conteúdo bastante significativo gerado. Eu tenho 73 mini peças da vida de Leonardo da Vinci, Frida Kahlo, Mahatma Gandhi e o jornalista Assis Chateaubriand. Já produzi mais de 75 encontros com essas mini peças e mais de 1.500 pessoas já assistiram essa obra, né, na empresa que eu tenho chamada Onícronos. E agora eu resolvi, então, enveredar pela literatura, que tive assim, uma ideia, um insight, e resolvi escrever o Arquétipo do Jardim do Éden. E aí você vem falando dessa sua experiência, né, no mundo corporativo, né? Eu queria que você falasse, então, Marcelo, qual que é a sua relação com a tecnologia? Bom, a tecnologia, ela proporcionou isso tudo, né? Porque a minha primeira vida, que agora é como se eu tivesse uma segunda vida, né? Mas eu fui durante quase 30 anos executivo de tecnologia, trabalhei em grandes empresas, 27 anos numa empresa chamada Accenture, uma excelente empresa, maior consultoria de tecnologia do mundo, e foi o que propiciou que eu conseguisse agora nessa segunda fase da vida, me dedicar, né, conseguir uma segurança financeira que está me permitindo dedicar aí essa proposta que eu tenho hoje em dia, que é de fazer as pessoas refletirem um pouquinho mais sobre as suas prioridades, o que é o ser humano, a evolução do ser humano, né? Então, a tecnologia foi o que me permitiu chegar onde eu cheguei hoje. Tá, e a gente está falando de tecnologia, eu não podia deixar de perguntar para você, né, sobre a capa do seu livro, né? A gente está conseguindo ter uma Sim, visão aqui bem bacana, né, do tem, livro aí ao fundo, sim, e tem alguma coisa relacionada aí, né? tem, bastante. Eu acho, Cristiane, que assim, a tecnologia, ela é uma vantagem que nós temos e nós ainda não estamos usando da forma correta, né? E a tecnologia hoje, ela pode ser a salvação do ser humano, né? A qualquer momento, a gente pode mudar o cenário que a gente está vivendo do ponto de vista de planeta, e a tecnologia é a grande tábua de salvação, seja para a gente ir para outros planetas, seja para a gente revisar a nossa bioarquitetura, né? Então, eu acho que a gente está precisando repensar também. Hoje existe muita conversa sobre inteligência artificial, esses pontos assim que são, né, mexem com a gente, né, são muito instigantes, mas eu acho que isso arranha realmente a tecnologia. Se eu olhar para a capa ali do meu livro, você vai ver um braço cibernético. A cibernética, a nanotecnologia, é isso que pode, de fato, deixar a nossa espécie mais longeva, né? Tá, ok. E o Marcelo, o Arquétipo do Jardim do Éden é seu primeiro livro?
Sim, eu tô até. Gostei tanto de escrever esse aí que eu já estou escrevendo um outro, mas esse aí é o meu primeiro livro. Não, que bacana. Então, o projeto é todos nessa mesma linha, quer dizer, você continua nessa... Não, não. Eu tive conversando um pouco com as pessoas que são do ramo literário e tudo, eu não pretendo fazer carreira na literatura. Eu vou escrever livros reflexivos e filosóficos, mas não vai seguir nessa mesma linha, não. Vai ser um pouquinho diferente. Tá ok, né? E o que motivou você a escrever, né, esse livro? Cristiane, foi muito interessante. Na realidade, eu sempre gostei de formações científicas, né? Eu sempre gostei de NetGeo e afins. E um dia eu tive um insight. Eu estava ouvindo um programa que eu vou confessar que eu não me lembro qual é, mas eu ouvi, a maior era glacial deste planeta teve 100 milhões de anos. E aí, quando o nosso cérebro escuta assim, 100 milhões, 10 milhões, 450 mil, 1 bilhão, 2 bilhões, para o nosso cérebro é tudo a mesma coisa. Ele não consegue fazer a diferença, né? Como a gente faz assim, daqui a 2 meses eu vou entregar um projeto, daqui a 3 meses serão minhas férias. A gente consegue entender. E aí, daqui a 6 meses, o meu melhor amigo vai casar. Então, a gente consegue entender como é que esse negócio funciona. Agora, quando a gente faz assim, a maior era glacial do planeta teve 100 milhões de anos, a gente não raciocina direito o que é isso. Aí eu parei e falei, gente, foram 100 milhões de voltas que esse planeta deu no Sol e isso aqui era gelo. Era gelo, puro gelo, né? E 100 milhões de anos é uma fração dos 4,5 bilhões de anos que tem esse planeta. Então, foi assim um momento de elevação de consciência, né? Que eu falei, nossa, e a gente aqui dizendo, lutando porque o planeta vai ficar 1 grau mais quente, 1 grau mais frio. Gente, tem uma coisa errada nesse negócio, né? Então foi esse processo de questionamento dessa super era glacial, que era tudo gelado aqui, que me fez começar como eu brinco, tinha um quebra-cabeça montado, eu peguei aquele quebra-cabeça ali, embaralhei e com as mesmas peças eu montei de novo e dei um outro desenho, né? Então, eu pego uma série de informações científicas que existem, estão aí, são dadas, não tem nada criado, tudo, vocês vão ver na referência dos meus livros, do meu livro lá, que tem tudo amplamente divulgado, e simplesmente é um processo reflexivo sobre essas informações para gerar uma nova consciência do que seria uma agenda global. Entendeu? Então, basicamente, foi essa informação. A era glacial que mais durou o tempo nesse planeta foi de 100 milhões de anos. Tá? Aí isso alavancou aí o seu interesse por escrever, né? Sim, exato. Você já foi falando um pouquinho, né? Já vai dando para a gente ter uma ideia, assim, né? Por cima sobre o livro, mas eu queria que você contasse mais especificamente aqui para a gente sobre o que trata o livro, né? Sim. Sim, o livro ele traz um processo reflexivo. Ele faz uma comparação das nossas crenças na evolução do tempo, por exemplo, né? Então, como a gente brinca aqui, né? Tem uma frase aqui do Gandhi, que é, o peixe não sabe que está molhado, né? Então, quando a gente vive no status quo, a gente não percebe algumas coisas, porque para a gente é o natural, é o conceito do arquétipo, né? Então, o Jardim do Éden, ele influenciou 2/3 da população mundial. O Jardim do Éden influenciou judeus, muçulmanos e cristãos. Somando essas 3 religiões, dá 2/3 da população mundial que, de alguma forma, mais ou menos intensa, entraram em contato com a lenda ou a história, né? Para algumas pessoas é mais lenda, para algumas pessoas é realidade. Então, o arquétipo do Jardim do Éden, ele vive
né, no nosso dia a dia, no nosso meio aqui, a gente acredita que o planeta foi uma floresta tropical exuberante, cheia de animais, desde que ele nasceu. E na realidade não é assim. E essa crença, ela traz problemas para nós. Ela traz problemas de a gente não prestar atenção no que a gente deveria estar prestando atenção, né? Então, basicamente, o livro, a toda hora, ele chama atenção para, olha aqui o arquétipo do Jardim do Éden. Olha a pegadinha, a gente achando que a gente vai entrar nessa cruzada e vai manter, mas ó, o que adianta? Eu até vou dar um spoiler aqui do livro, tem 180 páginas, tem muito mais coisa para ler. Mas do que adianta você estar pedalando aqui em São Paulo, na ciclovia ali da Marginal Pinheiros, está cansado, para, deixa sua bicicleta do lado, vai até as margens do Rio Pinheiros, que vai estar limpo, com peixe pulando, vai estar maravilhoso, um clima maravilhoso, sem poluição, pega água na mão, bebe água de conchinha do Rio Pinheiros direto, e na semana seguinte, assim, vem um meteoro em direção à Terra e vai chegar em 9 meses. E a gente não tem tecnologia, nem para fugir do planeta, nem para explodir o meteoro. E aí? O que a gente faz? Né? Porque o ponto do meteoro não é se um meteoro vai bater na Terra, é quando. Né? Então, são pontos de reflexão que a gente deveria estar pensando. Né? Primeiro, eu sou muito preocupado, e eu deixo isso claro no livro, em relação à degradação que nós estamos provocando no meio ambiente. Isso é óbvio. É claro que a gente está se envenenando e a gente precisa fazer alguma coisa. Mas não é só isso. Né? Não é só isso. Né? Se tiver tudo certinho, tudo maravilhoso, tudo excelente, e Yellowstone, que é um super vulcão, resolve explodir lá nos Estados Unidos, né? O hemisfério norte vai ficar numa noite eterna durante décadas. E aí, o que a gente vai fazer? Vai todo mundo morar no hemisfério sul? Né? Então, são essas coisas, são esses cataclismas globais que podem acontecer a qualquer momento. A gente não sabe se vai ser daqui a 10 anos, daqui a 1000, daqui a 100 milhões, daqui a 1 bilhão, mas que a gente devia, com a tecnologia, estar se preocupando com outros pontos na agenda global. Entendeu? É mais ou menos nessa linha aí. Certo. E Marcelo, diante de tudo isso que você colocou, né, muito bem colocado, aliás, né, Obrigado. qual que é o principal legado, né, que você acredita, né, que o livro vai deixar para quem ler ele? Uma boa pergunta, Cristiane. Na realidade, todos o meu conteúdo, tudo que eu gero, é sempre para as pessoas realmente refletirem, né? Eu procuro deixar sempre um legado, no mínimo, de questionamento, né? Mas, especificamente sobre o livro, se você é uma pessoa questionadora, se você é uma pessoa que gosta de ultrapassar limites, se você é uma pessoa que gosta de pensar, né? Aqui esse livro ele te traz uma série de capítulos ou páginas que é para você dar uma segurada, né, e você pensar um pouco. Para de ler ali naquele momento e reflete sobre aquilo que está escrito. Né? Então, se você gosta de ser instigado, se você gosta de abrir os seus horizontes e elevar o seu nível de consciência, eu acho que esse é o livro certo para você ler, seja numa rede de férias, seja no livro de cabeceira que se lê durante a semana, um pouquinho antes de dormir, né? Aquelas paginazinhas ali valorosas antes de dormir. Então, é um livro para quem quer pensar diferente, para quem quer pensar em outras formas de se viver nesse planeta. Certo. E acho que é interessante dizer, né, que o Marcelo, ele vai, assim, no decorrer do livro, ele vai usando alguns tons, assim, provocativos, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, você vai meio que dando uma segurada no leitor. Calma, né, calma, nós vamos chegar lá, né? No próximo capítulo, né, você vai criando uma Isso, exatamente. expectativa e, ao mesmo tempo, você vai apaziguando, tentando apaziguar ali o leitor, porque você sabe que você está lidando com temas
que são assim emergentes e que vai ter Sim, assim muita gente que vai querer te metralhar logo, vai, né? vai. Eu deixei até meu e-mail lá para o pessoal conseguir ter um canal de invasão, mas esse ponto, Cristiane, é muito bem colocado. Hoje em dia existe um, um hábito de reação muito forte, né? Aquilo que não bate com o que você está falando, em geral, a reação é muito intensa. Então, eu procuro construir os conceitos de uma forma muito detalhada, explicando, inclusive deixando óbvio que ali é um ponto de vista meu, que existem outros N pontos de vistas, mas eu vou escrever sobre o meu ponto de vista, né? E que realmente é para ir lendo e degustando e parando para pensar. É um bom ponto que você colocou. Interessante, acho que bacana, né, colocar isso, né, porque está aberta uma discussão, não é? Não é uma Sim, coisa. Então é interessante. Eu achei muito bacana a construção do livro o nesse meu e-mail sentido. está logo no início do livro. Anota lá e vai mandando e-mail para mim. Tá certo. Conta aqui para a gente como que é o seu processo de escrita, né? Nós estamos falando aqui do seu primeiro livro, né? Mas você já conseguiu sentir que nesse processo você criou ali um método de escrita? Então, por exemplo, eu gosto mais de escrever, eu tenho mais facilidade com a escrita na parte da manhã, ou na parte da noite, ou no decorrer do dia, embora você já tenha contado que você ultimamente tem se dedicado meio que inteiramente aí a essa profissão, né? Ao campo da Sim. arte, né? Mas Uhum. conta um pouco para a gente do seu método de escrita. Olha, especificamente desse livro, eu tive um pré-método, que é isso que esse ponto da era glacial, dos 100 milhões de anos, foi ali antes, um pouquinho antes da pandemia, não consigo precisar, mas foi 2019 que eu li, e desse momento em diante, então, eu comecei a trabalhar. Eu acabei de escrever minha primeira peça tradicional agora, e foi muito parecido. Eu espero produzir em breve, em 2023 ainda produzir, é um encontro entre Albert Einstein e Mahatma Gandhi. Os dois se encontram. Encontro fictício, nunca aconteceu, pelo menos da forma como eu estou propondo, mas é um encontro onde os dois vão poder debater sobre muitas coisas. Você imagina essas duas mentes brilhantes podendo, tendo a oportunidade de conversar. E o que aconteceu? Tanto no livro quanto na peça, eu fiquei só pensando. E quando aparecia um negócio, eu falava, poxa, isso tem a ver com o que eu quero escrever. Ah, isso aqui é um bom ponto. Só que no livro, o que aconteceu? Chegou em fevereiro do ano passado, eu falei, bom, chega de desorganização, né? Agora eu vou ter que escrever esse negócio, porque eu não vou conseguir organizar as ideias só, isso é legal, isso é interessante. Então, de fevereiro a maio, eu comecei a colocar em tópicos. Abri um arquivo Word e comecei. É o próprio arquivo que é o Word hoje do livro, né, que eu mandei para vocês na Cortese. Eu comecei a colocar os tópicos lá, escrevi, passei assim 3 meses escrevendo o que eu lembrei, colocando as referências, só descarregando no livro. E aí depois eu bolei mais ou menos a estrutura dos capítulos e fui recheando aquele negócio. E escrevi de fevereiro a novembro, pesquisando novas coisas também. E assim, eu não tenho muita rotina, é muito uma coisa meio de inspiração, né? Então, é assim, nossa, hoje eu quero escrever. Aí, escrevia. Aí tinha outros dias que assim, hoje eu preciso escrever, que há muito tempo que eu não escrevo. Então, eu me obrigava a sentar. Então, às vezes era inspiração, às vezes era preciso fazer, mas tudo baseado em tópicos, né? Eu anotava, grupava esses tópicos e aí ia recheando, né? Porque às vezes um tópico você escreve 3 páginas, né? Só daquele tópico ali, que ele é tão rico, era mais para me lembrar. Então eu colocava tópicos para me lembrar, agrupei esses tópicos em ordem que faça sentido e comecei a escrever.
né? Foi esse momento, como eu fiz na peça do Einstein e do Gandhi também. São dois personagens que eu estudei bastante. O Gandhi eu já lancei no Onícronos, o Einstein eu só fiz o estudo, não fiz os roteiros deles ainda. Então, estava tudo na minha cabeça, como se eu soubesse já como seria. Então, aí eu chegou uma hora, eu falei, não, agora eu tenho que escrever. Não tem jeito, tá pronto na cabeça. Então, eu vou juntando, eu fico assim trabalhando, até que chega uma hora e falo assim, não, agora tá pronto, agora eu tenho que escrever. Eu sento e escrevo. Certo. E você sempre teve facilidade com a escrita ou é uma coisa nova na sua vida? Não, sempre tive facilidade. No mundo corporativo, inclusive, eu era muito. Como eu gostava de deixar as coisas bem explicadas, eu era muito questionado, era muito criticado pelo tamanho dos meus e-mails, né? E hoje me liberei, dei asas à imaginação, escrevi um livro de 180 páginas, né? Então, me sinto feliz que não estou mais tolhido ao tamanho dos e-mails de 3 linhas, como tamanho máximo para escrever. Tá certo. Marcela, a gente está chegando no finalzinho, então, do nosso bate-papo, né? Tá uma delícia conversar com você, né? Mas a gente está Ah, chegando obrigado, no igualmente. finalzinho. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Uma mensagem aí que, de repente, motivasse, né, essa pessoa aí a comprar e adquirir aí o seu livro. Bom, como eu já falei, né? É o legado que eu deixo aqui com esse livro é filosófico. É pensar no futuro do ser humano, pensar nas prioridades da agenda global, né? Às vezes a gente acha que esse negócio é muito longe de nós. Você não deveria querer mudar o seu país antes de mudar o seu condomínio, né? A sua rua, né? Então, é algo que cada um tem que fazer a sua parte. E a parte que eu estou fazendo aqui é tentando fazer com que as pessoas olhem a nossa existência de uma forma diferente, de uma forma que não colocada hoje, né? A nossa hiperfragilidade dentro, não é a nossa, né? É a hiperfragilidade da vida dentro do universo, né? Tanto é que a gente não achou vida até hoje. Quantos milhões de anos-luz a gente já conseguiu vasculhar? Quantos planetas a gente já conseguiu mandar sondas e tudo, e nada de vida ainda até agora, né? Então, como é uma coisa tão rara e tão nobre, né, e a gente faz parte disso, a gente devia estar muito preocupado em se preservar no futuro, né? Então, que se você tem uma curiosidade sobre o que seria essa preservação, uma preservação proposta de uma forma diferente, né? Eu sugiro aí que você pegue o arquétipo Jardim do Éden, a jornada do ser humano para além da sorte, é o subtítulo, né, para você fazer reflexões interessantes aí, que possa ajudar o coro e fazer com que os governantes do mundo escutem. O Elon Musk está certo, hein? O Elon Musk está certo. Ele só está colocando a carroça na frente dos bois. Ele está querendo mandar a gente para o espaço antes de revisitar a nossa bioarquitetura. Estou dando outro spoiler aqui do livro. Mas o Elon Musk está super certo esse negócio. Aí o pessoal vai dizer porque está ganhando dinheiro. Tá, mas tem gente que ganha dinheiro e não está preocupado com o que seria de importante, né? Que a gente sair desse planeta, conseguir sair desse planeta. Nada contra a Terra, adoro a Terra aqui. Acho que vou viver nela o resto da vida. Mas a gente precisa sair daqui. Não é uma opção, é uma necessidade. E por enquanto a gente tem tempo, né? E é isso que o Jardim do Éden, o arquétipo Jardim do Éden, vai preconizar, que você pense nessa necessidade de sair do planeta. Tá certo, então fica aí o convite, né, dado pelo Marcelo, né, vou mostrar aqui mais uma vez, né, a capa do livro, né, o arquétipo do Jardim do Éden. Então, quem tiver interesse lá em conhecer um pouquinho mais sobre o que o Marcelo escreveu, é só entrar no site das livrarias Scortese, na Amazon e na Magalu. Marcelo, eu agradeço aqui a sua participação aqui na TV Livro, foi muito bom conversar com você. Muito Tá. obrigado ao Scortese, a Cristiane e a todos vocês que estão nos assistindo.